Pronto, pessoal, estou gravando. Bom dia a todas e a todos. Professor Érico Pagotto aqui. E essa é a nossa live de PI 3. Estou aqui conversando com a minha amiga Elaine sobre o tema do PI 3. Então, olha só, Elaine, a temática norteadora é essa aqui, ó. Desafios da gestão em contextos de crises sistêmicas. Então, crises sistêmicas é importante para a gente. Uma reflexão à luz da transformação político e econômica do capitalismo a partir de fins do século XX. Então, olha só, fins do século XX, transformação política e econômica. Qual foi a transformação política e econômica que aconteceu em fins do século XX? Foi o neoliberalismo, que eu acabei de explicar para vocês. Então, o mundo saiu de uma política econômica keynesiana, que se caracterizava por grande investimento do Estado na dinamização da economia, teve uma ruptura com este modelo, e a partir da década de 1980, nos países ricos, e da década de 90 no Brasil, o Estado perdeu esse papel de protagonista, de locomotiva que puxava o trem da economia. No neoliberalismo, o Estado não puxa mais a economia. Então, liberou-se para as empresas se organizarem no mercado, ok? Então, é disso que está falando. Aí, a gente tem que falar sobre os conceitos de globalização, crises sistêmicas, financiarização, especulação e regulação. Dá para a gente falar de ética? Dá para falar aqui, ó, porque o texto também pergunta se tem uma relação entre gestão financeira, ética e responsável e sobrevivência das organizações. Qual é o ponto aqui que a gente pode discutir? O ponto é que é o seguinte, se a empresa não for ética, ela pode quebrar. Olha o que aconteceu com a Odebrecht, por exemplo. Né? Faltou ética. Só que a gente não pode perder em conta que o pano de fundo disso é a promiscuidade, vamos dizer, entre Estado e economia. A crise da Odebrecht, por exemplo, a crise de corrupção na Odebrecht, ela se caracterizou por essa perda de limites entre o que é público e o que é privado. Então, a gente não pode perder de conta, não pode deixar de falar dessa questão da relação que existe entre o público e o privado, entre estados e empresas. Tá bom, Elaine? Sim, seria assim uma falta A Odebrecht foi falta de fiscalização, fiscais foram comprados, né? Sim. Na época. Sim. Na verdade, foi permitido, né, que chegasse, né? Que fosse feita essa corrupção. Isso a gente acho que percebeu no Inside Job também. Sim. Porque lá foi levada, porque as financeiras lá, elas tinham auditor, mas os auditores acabaram sendo comprados por benefícios, ganharam cargos, promoções, né? Sim. Sim. E querendo ou não, o governo ganhou também na época, né? O próprio governo que estava ali. O governo, não sei, né? As pessoas que trabalhavam no governo. Sim, isso. Que foi mais ou menos, lembra aquela famosa gravação lá do Wesley Batista com o então presidente Temer, né? Falando que ele estava pagando certinho, Eduardo Cunha, barará, barará. Lembra? Então, aquilo lá, aquela gravação famosa, é bem isso que você está falando, né? É de como que a iniciativa privada ela parasita o governo por meio de seus agentes. Sim. Então, na verdade, o governo se ferra, mas as pessoas que estão em posições de poder, às vezes saem bem na fita. Mas as empresas também acabam se ferrando, né? Essa é a crise ética, talvez. Crise ética. Obrigada, viu, professor? Eu acho que, pelo que eu estava pensando, eu ia fugir bastante do tema. Também acho. Juízo. Eu também agradeço. Olha,
assim, ficou um pouco mais claro, deu uma luz para a gente fazer o nosso desenvolvimento, o que que a gente pode focar. Você explicando aí, referente ao tema, dando ênfase, o que realmente importa. As outras coisas são secundárias, tipo isso, né? Sim, exatamente. Érica, você está aí só nos bastidores, Érica, espiando a gente? Minha xará, que nome lindo. Oi, eu tô prestando atenção, é que eu tô no trabalho, daí dando uma fugidinha pra ouvir. Tá Mas eu bom. tô prestando atenção. Você tem alguma dúvida? Eu sou do grupo da Elaine. Tá. Ajudou essa explicação que eu dei aí? O nosso objetivo é sobre ética, né? Então, agora deu um medo de fugir um pouco do tema. Acho que esse medo tem razão de ser. Mas a gente poderia mudar de tema agora, porque a gente já fez a introdução. Não precisa mudar. Fazer ajustes Mas é difícil técnicos. incluir. Não é difícil incluir. Não é difícil incluir. Veja, você pode falar de ética, você só não pode deixar de falar das outras coisas, porque a ênfase são crises sistêmicas, certo? Crises sistêmicas, esse é o tema. Crises Eu sistêmicas acredito, professor, que trouxe muita confusão, porque é um tempo assim, crise sistêmica abrange tanta coisa que a gente fica, às vezes, preso só num assunto. Então, mas esse é o lance, o Glauciane. Eu queria que vocês conseguissem perceber que são muitas crises sistêmicas, mas basicamente elas têm a mesma origem e as ferramentas para a gente combatê-las são as mesmas. Talvez eu pudesse perguntar para vocês, né? O que todas as crises sistêmicas têm em comum e quais são as armas que nós temos para nos defender delas? Basicamente é isso. E eu meio que já expliquei, né? A origem das crises sistêmicas é o Certo, então, capitalismo tentando se esse seria um reestruturar. ponto para a gente focar no desenvolvimento. Crise sistêmica, agora com mais ênfase, explicar e colocar o que podemos combatê-las? Exatamente, como combatê-las, como enfrentá-las. Muito Uma obrigada. das armas, não é complicado. Uma das armas é o papel da regulamentação do Estado, que a gente já falou. Outra das armas é o que a Érica estava falando aqui. A empresa precisa buscar ser ética, porque se a empresa se deixa corromper, ela corre um risco imenso, inclusive de se tornar irrelevante, que foi o que aconteceu com a Odebrecht. Uma empresa gigantesca, milionária, internacional, que de repente quebra porque foi pega num escândalo. A mesma coisa que aconteceu com a Enron. Dá para a gente fazer o mesmo paralelo, vocês assistiram o filme da Enron, né? A mesma coisa que aconteceu com a Enron, aconteceu com a Odebrecht. E com várias outras empresas aqui no Brasil, né? JBS, entre outras. JBS não chegou a quebrar, né? Mas foi muito abalada por conta de problemas éticos. Sim ou não? Não, sim, é porque a estrutura do projeto integrador é a gente achar o problema, né? Fazer a contextualização do problema e no final não achar uma solução, mas trazer uma luz ali, né? Isso. Já dei 2 luzes para vocês. Podemos pensar em outras. Mas a gente tem que responder ao nosso objetivo, né? A gente tem que colocar um objetivo e responder ele no desenvolvimento. Sim, claro. Você não pode colocar como um objetivo uma coisa e concluir uma coisa que não tem nada a ver. Tem que conectar as duas pontas. Certo. Isso é Mas super importante, gente. no desenvolvimento, a gente meio que é obrigatório a responder aquelas questões de globalização, crise de sistemas, regulamentação, os conceitos. A gente tem que abordar, como que fala, de maneira concisa, né? Sim. Isso vamos dizer, uma regra para todos os PIs, não só para o meu, que é de ética, que na verdade eu escolhi o tema de ética, mas mais para todos, porque
pelo que eu entendi, o que o professor falou assim, o pano de fundo é isso, é a financiarização, e aí o meu é o ética, né? Sim. Agora, eu acho que eu não expliquei direito, me Não, eu enrolei. entendi. Não, eu entendi o que você falou, eu entendi. Então, vamos lá. Sim, a gente não pode fugir desses temas, porque a gente precisa entender o mecanismo que está por trás das crises. As engrenagens do mecanismo das crises são essas, né? É a financiarização da economia, que mais? A globalização e a internacionalização dos mercados, são as engrenagens da crise. E aí, quais são as armas que a gente tem para enfrentá-las? A gente tem a regulamentação por meio do Estado, a gente tem o comprometimento ético das empresas, certo? Então, qualquer que seja o tema mais específico, o objetivo mais específico que vocês colocarem, a gente precisa compreender esses conceitos, essa teoria, que é essa teoria que vai dar a base para a gente justificar a nossa proposta. Sim. Né? Então, uma pessoa poderia justificar a sua proposta com base, por exemplo, em mais regulamentação e em mais comprometimento ético das empresas. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Uma outra pessoa poderia falar assim, não, vamos para o estado mínimo para as empresas se autorregularizar, para o mercado se autorregular. E aí a pessoa vai ter que justificar por que ela acha que isso é importante. Certo? Se a pessoa acha, por exemplo, que a ética não é importante, ela vai ter que justificar por que ela acha que a ética não é importante. Ok? Sim. Alisson, bom dia. Tudo bem com você, meu jovem? Seu microfone está desligado. Oi, professor, bom dia. Tô bem, e você? Estou bem também. Obrigado por ter Que bom. comparecido à nossa live. Estamos juntos. Imagina, professor. Eu até peço desculpas aí, porque eu entrei um pouquinho atrasado. Eu estava tentando conectar pelo notebook, tava aparecendo um erro. Então, tive que instalar no celular. Então, eu compareci aqui na live 30 minutos atrasado, mas eu peguei uma boa parte, né, do que você explicou, referente algumas informações passadas, né, aí para a Elaine, referente à ética. E o meu grupo, que é o 82, eu estou conversando bastante com a Fernanda, né, e o Kaique aqui pelo WhatsApp, e de acordo com a introdução, né, do que você colocou lá, a gente está tentando refazer para que o desenvolvimento fique bem legal. E, professor, eu gostaria de tirar uma dúvida. No desenvolvimento, eu posso colocar alguns exemplos de empresa? Pode. Mas Posso? mas não perca o foco principal. Por que eu falei pode com um pouco, uma certa timidez? Porque assim, cara, a gente vai ter um espaço muito exíguo para falar, né? Então a gente vai ter, sei lá, uma página mais ou menos de introdução, 2 páginas de discussão e uma página de conclusão, mais ou menos, né? Mais ou menos. As referências não contam nessa contagem de páginas, tá? Então, assim, vamos supor, duas páginas para discussão. Se você for explicar muito sobre uma empresa, corre o risco disso comer um espaço muito grande e de você não conseguir fazer essa articulação que eu estou comentando aqui com as meninas, que precisa ser feito, né? De como surgem as crises e quais são as armas para debelá-las. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, posso citar empresas? Sim, pode. Porém, use com moderação, para que você não fuja do tema principal, que é esse que eu expliquei agora há pouco para vocês. Perfeito, professor. Eu só gostaria de também tirar uma outra dúvida. Tem alguns tópicos, né, para a gente refletir e colocar aí no desenvolvimento. Necessariamente, professor, tem que falar sobre todos os tópicos? Então, Globalização financeira.
Então, mesma pergunta que a Elaine falou. Uhum. Veja, você não precisa apresentar todos os conceitos detalhadamente. Você pode citar autores que falam, conforme o conceito de globalização definido por fulano, tal, tal, tal. Pronto, você vai gastar 2 linhas, 3 linhas. Por que que esses temas, minha gente, não só o Olisson, todo mundo, por que que a gente escolheu, nós professores escolhemos esses temas para colocar aí como objetivo da pesquisa de vocês? Globalização, financiarização, especulação, regulação. Por que esses temas? Porque a gente considera que esses temas, eles formam o alicerce da casa que a gente está querendo construir, né? Então, a origem da crise ou das crises sistêmicas passa por todos esses processos, certo? Passa pelo processo de financiarização das empresas, passa pelo processo de desregulamentação do Estado, onde o Estado foi perdendo o protagonismo, as empresas foram ficando livres, e aí vieram todos os escândalos e todas as crises, né, como mostram bem os filmes que vocês assistiram. Então, eu diria objetivamente, né, respondendo objetivamente, você pode até pular alguns conceitos, se você quiser, mas, na minha visão, eles são os tijolos com os quais você vai construir a casa da argumentação, justificando de onde as crises vêm e quais são as ferramentas que a gente tem para combatê-las. Eu acho muito difícil você conseguir explicar de onde as crises vêm e quais as ferramentas para combatê-las sem passar por esses tópicos. Pode ser que vocês consigam? Pode ser, gostaria de ver. Mas, agora, também, assim, vamos te dar um caminho do meio, né? Para você não ficar tão amarrado, assim, para não engessar tanto o seu texto. Você não precisa gastar parágrafos e parágrafos para explicar cada um desses conceitos. Você pode dar esse conceito em uma linha. Você pode explicar, inclusive, com as suas palavras, desde que baseada em um determinado autor. Então, você bota lá, o conceito de crises sistêmicas para fulano é isso, isso, isso. Pronto. Né? Entendi. Entendi, professor, perfeito. Já tenho como argumentar aqui com o grupo, porque eles estavam questionando isso. É isso. Tá? Perfeito. Muito obrigado, professor. Para esses conceitos básicos, é importante a gente ter pelo menos um autor forte que sustente a nossa teoria, sabe? Porque o maior problema que eu vi nas correções de todos os PIs que eu fiz, eu corrigi, acho que, sei lá, mais de 30 grupos, as pessoas colocavam a referência, mas não colocavam o autor. Então, fica uma coisa um pouco opinativa. Veja, a gente não quer opiniões, a gente quer conceitos teóricos de autores consagrados. É como se o conceito teórico de um autor consagrado ele fosse um tijolo firme que vai sustentar a construção de uma casa sólida. Se você parte de opiniões, eu tenho uma, vocês têm outra, opiniões não sustentam a argumentação que a gente quer construir, né, dessa casa, dizendo qual a origem da crise, quais suas formas de enfrentamento. Sim, e colocar também as citações, né, professor, que a gente pegar. Eu verifiquei que a gente se aprofundando aqui no tema crise, tem muita coisa para se falar, né? E tem coisas que a gente não consegue colocar com as nossas palavras, então a gente acaba pegando as citações dos autores. Sim. E aí você pode fazer uma citação direta, que é quando você dá Ctrl+C, Ctrl+V na opinião do autor e bota lá a referência, Pagotto 2020. Ou você pode falar, Mas isso segundo não Pagotto, considera, porque parará, tem parará. professor que considera como plágio, não? Não, só é plágio, Glauciane, se você não citar a fonte. Você não citar isso. Né? Você falar assim, Entendi. para Pagotto, globalização é um fenômeno que surgiu a partir da década de... Não é plágio. Uhum. O importante é sempre colocar a citação, senão sim vai ser um plágio. Isso. E lembra que tem citação direta e citação indireta. Direta, isso. Certo?
Quando eu estou escrevendo, minha gente, que eu tenho bastante espaço, estou escrevendo um artigo, estou escrevendo uma tese, que eu tenho bastante espaço, eu só uso citação direta. Por quê? Para não dar margem a uma interpretação equivocada do autor original. Então, eu gosto de citação direta, para mim. Como esse trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho muito limitado, muito curto, que só tem 4 páginas, neste caso especificamente, eu acho que fica melhor, eu sugeriria vocês usarem citações indiretas. O que são citações indiretas? É quando você mas citando a fonte, né? Ao invés de dar Ctrl+C, Ctrl+C, você explica com as suas palavras, de forma mais simples, o conceito daquele autor e cita quem é o autor. Se é Pagotto, se é Lima, se é Silva, se é Acamini, entendeu? Uma dúvida, professor. A gente está lendo os textos que estão na biblioteca do AVA, né? Ótimo. Ali, eu percebi pelo texto que o autor que faz aquele texto, ele já cita outro autor, um exemplo. Sim. Lá dentro a gente está lendo uma matéria onde ele cita o outro autor. Eu estou me baseando naquele texto. Como que eu faço essa citação? Eu cito o autor que eu estou lendo ou cito o autor que ele citou dentro do texto? Aí que eu fiquei meio... Então, o certo, Elaine, nesses casos, é você ir lá na fonte original. Então, vamos supor Entendi. o seguinte. Faz de conta que eu, Érico Pagotto, estou lendo um texto e eu citei o Yamamoto. E aí você está lendo o meu texto e você achou interessante a opinião do Yamamoto, que eu cito lá no meu texto. A sua obrigação é ir lá no texto do Yamamoto, original, que eu citei, e ler e entender, e aí citar o Yamamoto. Este é o correto de ser feito. Aí você pode perguntar assim para mim, professor, mas eu não posso citar o Pagotto, que citou o Yamamoto? Veja, poder pode, mas eu não recomendo. Sabe por quê? Porque assim, quando eu li o Yamamoto, já teve a minha interpretação. E aí, quando você vai ler o Pagotto, vai ser a sua interpretação sobre o meu texto, sobre o texto do outro. E isso vai gerando um telefone sem fio. É muito perigoso isso. Então, eu recomendo fortemente que vocês não façam citação de citação. Pode fazer? Pode fazer, mas eu não recomendo. Tá bom? Entendi. Obrigada, professor. As ordens. Gente, mais uma coisa que eu acho que é importante eu falar para vocês é o seguinte. Agora, na atividade 2, vai vir a parte mais intelectual do trabalho de vocês, que é a parte da discussão, que é a parte mais tensa do trabalho. Eu recomendo fortemente que vocês façam um plano de redação. Não saiam simplesmente escrevendo. Planeje o que você vai falar. Então, faça um mapa mental. Vocês já viram aquele meu vídeo sobre mapa mental? Faça um mapa mental dizendo o seguinte: olha, primeiro eu vou dizer o que é crise sistêmica, daí eu vou dizer quais são as decorrências, daí eu vou dizer como que a financiarização impacta, e daí eu... Entenderam? E aí depois isso vai gerar o seu plano de redação, e aí você escreve com os autores. Ficou claro o que eu disse agora? Se querem que eu desenhe? Eu desenho para vocês, se vocês quiserem. Professor, esse vídeo que você comentou agora, ele está no YouTube? Está no YouTube. Naquele canal lá direto da FATEC, acho que é GEMP, né? Uma coisa assim? Não, está no meu canal. Deixa eu colocar ele aqui para vocês. Deixa eu ver aqui onde é que eu botei. Integrador. Fóruns. Acho que eu botei no fórum coletivo 1, né? O Wallison. Acho que só tem o Wallison aqui do meu grupo. Coletivo 1.
Aqui, achei. Vídeo. Esse aqui, ó, minha gente, vou colar aqui no chat para vocês, e aí, quem estiver assistindo a gente depois, pode pegar pelo Teams, tá? Porque vai ficar gravado. Opa. Aqui. Esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aí mostra como a gente faz para fazer um mapa mental, fazer o planejamento da nossa redação, depois estruturar o nosso texto, usando referências, sem plágio. Assistam, é um vídeo curtinho que eu acho que vale a pena. Te ajudou, Alisson, quando você assistiu esse vídeo? Você assistiu? Eu assisti, professor. Muito bom. Ok. Muito obrigada pelo esclarecimento. Nossa, vai ajudar bastante. O nosso grupo, eu já passei o link para os 2 colegas assistirem, para que a gente possa ter um entendimento maior. Depois eu vou deixar esse vídeo aqui gravado lá como link também para os meus alunos. E depois, para quem é a aluna da professora Rosa, eu vou mandar para ela e peço para ela compartilhar com vocês, tá? Para quem quiser ver e rever esse nosso bate-papo de hoje. Maravilha. Mais dúvidas, minha gente? Podem perguntar. Eu acho que não, professor. Eu acho que as dúvidas acho que vão surgindo conforme a gente está montando a estrutura do texto, aí vai surgindo, né? É isso. Mas, gente, façam esse planejamento da redação de vocês. Ajuda uma barbaridade. Ajuda muito. Tá bom? E é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, me mandem lá no chat, me mandem mensagem, falem com a professora Rosa. Estamos à disposição de vocês, tá bom? Conforme a gente for pesquisando, professor, a gente vai colocando no fórum específico e qualquer coisa você vai nos corrigindo. Beleza. Lembrando o seguinte, sim, quero acompanhar a construção dos textos de vocês, mas lembrando o seguinte, eu não posso fazer a correção do texto de vocês no fórum. Eu vou dando dicas, tá bom? Sim. É isso. É isso, então. Então, sextou, sabadou. Um abraço para todo mundo, fiquem bem, juízo, descansem, boa semana de recesso. Um abraço, tchau. Obrigado, professor. Tchau, professor. Obrigada, viu?